Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu e o Conrado, aqui no Diálogos em Direito e Filosofia, estamos em Gramado, no SPA Vila Bela, e vamos conversar com o professor Luiz Fernando Silveira e com o advogado, mestrando em Direito pela Universidade Autônoma de Lisboa, a respeito de argumentação jurídica. Os professores, eles têm tratado esse tema, em alguns casos específicos, com um enfoque na casuística do direito e no modo em que o juiz deve argumentar, ou as partes, os advogados e os promotores devem argumentar apropriadamente. Eu devo lembrar para vocês que existe aquela obra do Neil McCormick, aliás, o professor Luiz Fernando estudou por um longo período na Universidade de Edimburgo. O professor Neil McCormick tem uma obra que se chama Retórica e o Estado de Direito, na qual ele defende que o modo pelo qual as partes e os juízes argumentam dentro do processo é necessário para o Estado de Direito, ou seja, não basta se submeter à lei. A argumentação jurídica é tão relevante para o Estado de Direito, assim como a submissão à lei. Passo a palavra para o Conrado, para dar as boas-vindas para os nossos convidados e começar esse bate-papo, então. Bom, então, primeiramente quero cumprimentar o professor Luiz Fernando, que já esteve conosco aqui na época da pandemia, na época que fizemos online, então prazer aí revê-lo, né, e também o professor Ariel, que está fazendo mestrado sob orientação do professor Lênio Streck, lá em Lisboa. Isso. Professor Cordioli também, faz tempo que não gravamos juntos aqui. Então estamos aqui em Gramado hoje, o tema bastante interessante, vamos conversar um pouco também sobre a questão de um acordo muito interessante da ministra Nancy Andrighi, que trata sobre o direito do consumidor, responsabilidade civil, dentro de uma perspectiva a respeito também de responsabilidade civil das plataformas digitais. Eu acho que é mais ou menos isso, né? O professor Ariel traz alguma coisa do direito do trabalho para nós, em relação também à questão de como é que os tribunais estão, esta é uma indagação grande, como é que eles estão formando, digamos, teses a partir de determinadas argumentações, e como é que isso solidifica e não fica, até usei uma expressão antes, não fica muito no varejo, muito casuística, né? Como é que se consegue condensar. E, claro, tudo como o professor Cordioli, então, tratou a respeito da argumentação jurídica, que é um tema que interessa todo mundo, né? Então, eu acho que já passo a palavra novamente para o professor Cordioli, que aí, então, distribui aí mais ou menos os temas, né? Então, Luiz Fernando, esse trabalho que tu tem desenvolvido, poderia apresentar para nós aí a tua temática? Claro, começando um pouco sobre, antes de mais nada, agradecer o convite, né, Leandro, dizer que é uma satisfação enorme a gente estar conversando mais uma vez. Sabe que a satisfação é nossa, né? Imagina, certeza que o convite decorre da nossa amizade, né? Nem vou falar de quanto tempo, mas sabe que semana passada eu vi um folder, um flyer de oferta de italiano jurídico da OAB com o professor Raca. Sim, nossa, ainda eu na Júris. Eu cheguei a estudar um pouco com o professor Raca. Eu me lembro que a gente foi, eu ia dizer que a gente, cara, isso aí foi 2005, acho. Por aí, faz uns 20 anos. 2004, 2005, isso aí. E eu, o professor Raca ainda tá lá. E eu lembrava que nos chamava, né, de Giovanotto. E bom, agora já não tanto, né? O Zafari agora, eu acho, semana passada. É mesmo. Tá lá. Espetáculo. Fiquei pensando quantos colegas não passaram. Não sei, até se não fomos colegas na época, não sabemos, né? Porque eu também fiz esse curso lá. Então, agradecer o convite, essa oportunidade, Conrado também, bem honrado de estar aqui mais uma vez conversando e certamente aprender um pouco com vocês. E o Ariel também, agradecer ter aceitado o convite para a gente fazer esse diálogo. Certamente vai ser um bom aprendizado, e também desde ontem, né, trocávamos já algumas figurinhas sobre os temas, e já deu para ter uma perspectiva, digamos assim, diferente e interessante sobre. Uma das linhas que eu trabalho e pesquiso é a argumentação jurídica, como tu mencionaste, e a questão de legitimidade das decisões judiciais.
e aí é o que eu sempre trabalhei, é o que, digamos, a expressão que se usa, né, a distinção entre descoberta e justificação, o fato de, vamos colocar dessa forma, que argumentos podem limitar ou direcionar a tomada de decisão são uma coisa, e os argumentos utilizados depois para fundamentar ela e para dar legitimidade para a decisão são outra. E essa maneira exata, eu parafraseei, mas é do próprio McCormick, de expor essa distinção entre descoberta e justificação dessa forma. Que interessante, cara. Eu me lembro, eu acho que a gente já discutiu alguma coisa a respeito sobre isso aí, cara. Que interessante, cara. Então, eu acho que uma vez tu me falou, né, às vezes, tu me explicando a tua linha de pesquisa, que muitas vezes a decisão é chegada, mas os argumentos apresentados para justificar na decisão, e talvez o Conrado saiba na prática melhor que nós, são outros argumentos justificatórios, né? Eles não necessariamente são os mesmos. E o caminho para chegar a uma decisão é o caminho para chegar a uma fundamentação que se considere adequada para aquela decisão é outro, e muitas vezes, isso é uma crítica que se faz, o professor Lênin que critica muito esse ponto de vista, que as razões podem ser diferentes. Eu posso muito bem tomar a decisão por uma ou determinadas razões e acabar justificando, fundamentando ela por razões completamente diferentes que eu encontre depois, que eu já tomei a decisão. E isso efetivamente é um problema, ou pode ser um problema para a argumentação jurídica. A postura, por exemplo, do McCormick, a postura inicial, ele mudou de ideia depois nos anos 90, mas a postura inicial dele era de que pouco importa, tanto faz as razões pelas quais nós chegamos às decisões, ou os juízes chegam às decisões deles, o que importa é que a decisão esteja fundamentada de acordo com o direito e dentro dos limites que o direito estabelece. É isso que, em termos de legitimidade, é isso que nós queremos. Aí, claro, essa adequação da decisão ao direito e aquilo que o direito preconiza é papel da argumentação. Eu vou ter que argumentar que a decisão ela está de acordo com o direito, independentemente das razões pelas quais eu tomei essa decisão. E aí tipo, dá um frame, né, que é o que legitima ela como uma decisão jurídica, não um ato arbitrário, né? Isso. E aí, bom, é preciso ressaltar que nos anos 90 ele mudou de ideia com relação a algumas coisas e mais contemporaneamente, e essa é a posição que eu assumiria, é de que sim, importa. O processo e o passo a passo para a tomada de decisão também importa, e pode ser usada também enquanto argumentação para a justificação da decisão. Sim. Então a gente não deveria, pelo menos, não é que não possa, mas não deveria ignorar o processo de tomada de decisão e considerações a respeito do processo de tomada de decisão para a legitimação das decisões. Mas você vem trabalhando um caso prático, né? Que você estava falando. Isso, exatamente. No que diz respeito à argumentação daí, é algo que tem me chamado a atenção no que diz respeito à argumentação por precedentes, que é algo que levantou muitas discussões, e aí, principalmente a partir do CPC de 2015, a respeito da utilização dos precedentes no direito brasileiro. E é uma preocupação que até tinha sobressaído, que me fez prestar atenção efetivamente no problema da argumentação com precedentes, que foi o tema 988, que dizia respeito ao agravo de instrumento, e o rol ali do artigo 1015, se o rol era taxativo, se não era taxativo, e assim por diante. Qual é o problema dessa argumentação por precedentes, e se a gente entender os precedentes como temas, teses, súmulas e assim por diante, como muitos entendem? É o fato de que a argumentação por precedente e a elaboração e construção dos precedentes na vida do direito deveria ser para garantir maior precisão e determinação dos conceitos jurídicos em geral, a partir das particularidades de caso concreto, de cada caso concreto. Então, uma evolução do direito nesse sentido de ir refinando e identificando os conceitos e a aplicação de cada um deles. Eu tinha pensado nesse aspecto. Então, é uma evolução que vai tornando o direito cada vez um pouco mais particular, já volto a isso. O problema de entender, tem vários, acho que o Ariel depois vai trazer mais alguns interessantes que diz respeito à interpretação e assim por diante. Mas um dos problemas de entender, por exemplo, teses e súmulas, etc., como precedentes, é que eles não são mais específicos, eles não são mais pontuais e eles, de certa maneira, deixam para trás as particularidades do caso concreto e criam outra norma abstrata, que vem com todos os seus problemas. Então, do agravo de instrumento, acho que é um exemplo privilegiado disso, da tese 988, porque eram casos, foi em regime de recursos repetitivos, e eram casos que advinham
da incompetência. Diziam respeito à possibilidade ou não de discutir a incompetência, uma decisão referente à incompetência por meio do agravo de instrumento. Se decidiu que sim, também na relatoria da ministra Nancy Andrighi, se decidiu que sim, pode, e a tese firmada foi a de que? Da taxatividade mitigada e de que cabe agravo de instrumento caso haja comprovada urgência decorrente da impossibilidade de discussão da matéria em preliminar de apelação. Estou aqui parafraseando. Vê o problemão disso. Se largou a questão da competência, a particularidade daqueles casos que eram os paradigmas se deixou de lado, sim, e se abre toda a questão, bom, e agora a gente tem que interpretar o que exatamente é urgência, a gente tem que interpretar o que é, o que caracteriza como urgente. Sim, eu entendi. A gente tem que interpretar o que é essa impossibilidade de julgamento, porque, convenhamos, não é impossível, a competência pode ser julgada depois em preliminar de apelação, não é impossibilidade que ela quer dizer, o problema é de economia processual, desperdício dos atos, porque depois a gente vai ter que voltar atrás e eventualmente anular o processo em razão de ter demorado para decidir. Não é impossibilidade. Então a gente perde a finesse que poderia ter vindo a partir do julgamento e da decisão dos casos concretos. Isso não é argumentação por precedente e não deveria ser, a gente não deveria entender assim. Aí, recentemente estava estudando com uma turma de especialização em responsabilidade civil. E eu costumo deixar para as turmas e pedir para as turmas o que eles querem trabalhar, que assuntos eles querem trazer, para tentar deixar isso o mais interessante possível para eles. E o pessoal queria muito abordar a responsabilidade de plataformas digitais. Responsabilidade civil de plataformas digitais. Que é um tema interessantíssimo. Da ONU. Exatamente, interessantíssimo, importantíssimo e que está em constante evolução, seja por ser um tema, em termos jurídicos, né, relativamente novo, seja porque também as plataformas estão em constante evolução, então o direito precisa também evoluir de acordo. E não existem normas específicas para todos os casos, evidentemente. Então, muitas particularidades vão surgindo que a gente não tem uma norma abstrata claramente aplicável àquele caso. Bom, e aí eu tive contato com o caso referente ao Web Motors e ver, de certa maneira, já uma possível argumentação para o precedente, né? Quando a gente fala caso Web Motors, vou falar num segundo, talvez, no caso Citizen, a gente teve um dos primeiros, no caso Philips do Brasil, que fundamentou também algumas questões referentes à aplicação do Código de Defesa do Consumidor. E esse caso, o que me chamou a atenção foi justamente a argumentação, também um acórdão de relatoria da ministra Nancy Andrighi, que foi no mês passado, agora não me lembro se é início de junho ou em maio que foi decidida. A questão era referente à responsabilidade da Web Motors, que é uma plataforma de anúncio online de veículos, a responsabilidade deles a respeito das informações postadas pelos anunciantes, se as informações violarem o Código de Defesa do Consumidor. E a pergunta é essa, a Web Motors tem ou não tem responsabilidade pelas informações postadas pelos anunciantes? Exatamente o que, por exemplo, assim, tipo... propaganda enganosa. Propaganda enganosa de um veículo. Um dos pontos principais ali, em razão de como a ação tinha sido uma ação civil pública, de como ela tinha sido elaborada pelo Ministério Público, uma das questões centrais dizia respeito ao preço. Então, o Código de Defesa do Consumidor tem requisitos a respeito da clareza das informações referente ao preço, tem que ter o preço total final, a questão do parcelamento e assim por diante. Então, se o preço não tiver sido ou bem postado, né, não tiver claro, essa responsabilidade é da Web Motors ou é unicamente do anunciante que inseriu, afinal de contas, aquela informação no sistema ou no anúncio? E o que me chamou a atenção, independentemente do resultado, e a gente pode se achar interessante discutir um pouco do resultado, mas é a argumentação. Parte da fundamentação do acórdão da ministra Nancy Andrighi fez uma retomada da evolução da jurisprudência a respeito da responsabilidade de plataformas de anúncio, que volta quase, nós voltamos com a turma dela, não chega tanto, mas volta quase aos classificados de papel, porque no início se assumia por analogia a argumentação de que se aplicam as mesmas regras do que os classificados a lá 0 hora, né, publicado em papel. Mas a questão de se aplica ou não se aplica Código de Defesa do Consumidor, a questão de o anúncio ser gratuito, o anunciante não paga para realizar um anúncio, isso afasta ou não afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Aí o próximo passo, ela abordou a eventual responsabilidade das plataformas digitais
por anúncio fraudulento, quer dizer, e se for uma fraude, se for golpe, e se o produto não for entregue é outra questão, e se o produto tiver defeito é outra questão. Então ela fez todo um passo a passo delineando a responsabilidade das plataformas digitais, mas esse passo a passo não foi em abstrato. Para cada um desses passos tinha um caso concreto, que tinha sido julgado no passado pelo STJ. E não tinham necessariamente uma tese em abstrato que foi elaborada pelo tribunal para cada um desses casos. O que a gente tem é a particularidade de cada um desses casos e essa evolução. Isso efetivamente é uma argumentação por precedentes, em que a gente consegue entender e vislumbrar a cada passo uma determinação e um refinamento de cada um daqueles conceitos e do nosso entendimento enquanto, não só do STJ, o nosso entendimento enquanto cultura jurídica a respeito da especificidade da determinação da aplicação de cada um daqueles conceitos. Deixa eu ver se eu entendi bem. Então, você propõe com base numa quórum que a argumentação apropriada em precedente, eu acho que ele tem até um capítulo argumentando com base em precedentes, né, sim, no livro que eu mencionei, né? E ela serve para especificar a norma, né? Mas não serviria para criar outra norma geral? Ela é uma forma de interpretar aquela norma e especificar em casos, mas ela cria ou não cria outra norma geral? Como é que fica isso aí? Ela cria uma norma geral, mas a interpretação dessa norma geral que foi criada, ela é posterior à decisão. A gente só consegue vislumbrar essa norma e interpretar essa norma olhando para trás, não para frente. Sim. É no próximo caso que nós vamos olhar para trás para ver como é que os anteriores foram decididos. O sistema aqui é americano, né? Isso. Porque assim, tu vai extrair daquela decisão uma norma, mas tu só consegue ver essa norma a partir de um outro caso, né? Isso. Mas é interessante isso, assim, se me permite essa observação, porque isso entra mais ou menos dentro da que a gente falava antes sobre a questão da hermenêutica, hoje, digamos assim, contemporânea, mais nessa linha do Lênio, né? Sim. De que tu trabalhas com a tradição, né? E, digamos assim, há um enfoque grande no conteúdo e não propriamente só digamos assim, no procedimentalismo, digamos assim, né? Tu vai extrair a partir, pelo menos foi isso que eu compreendi, que tu vai extrair a norma a partir de situações concretas e não tu pescar conceitos abstratos que às vezes as súmulas largam e tu tenta pegar aquilo e vestir aquela roupagem no caso e não serve, né? Eu acho que essa aqui é mais ou menos assim, dentro daquilo que a gente vinha conversando antes. Eu achei muito interessante isso. E essa interpretação aí, ela ou não serve, o que é um problema, ou ela serve para tudo. Pois é. O que é outro problema, é a indeterminação. Outro fica muito apertado ou muito frouxo, né? Isso. A roupa que nunca fica justinha no corpo, né? Isso. E aí a questão não é só de interpretação da norma, mas, voltando à argumentação, né, de justificação da decisão e de procura de legitimidade da decisão. A legitimidade daquela decisão, com relação à responsabilidade da Web Motors, naquele caso específico, ela não foi dada a partir pura e simplesmente de uma norma geral que foi interpretada. Sim, não é subsunção, não é o raciocínio é outro. Exatamente. É porque este raciocínio que a gente vinha conversando, a hermenêutica, dentro dessa linha hermenêutica, né, hoje, eu falo hermenêutica, penso sempre no Lênio, que é o nosso, digamos assim, que é o que trouxe para nós essa grande discussão. Tu partes exatamente do conteúdo da situação concreta, porque esta que é a grande... Porque, na verdade, eu acho que a grande discussão aí, que fica sempre, né, digamos assim, presente na mesa, é como é que tu vais controlar as decisões judiciais, porque é difícil de ou tu engessa, né, a decisão e ela acaba ficando... Porque assim, o grande problema do direito é que ele é polissêmico, né? Tu não tem como controlar a linguagem. Então, assim, quem é que controla a linguagem da linguagem da linguagem, né? Então, assim, então tu parte do conteúdo para a situação, né? Então, eu acho que essa é uma situação muito interessante. Eu acho que de estar presente o conteúdo, né? E isso eu achei muito interessante, ela trazer...
dentro dessa linha, uma linha, na verdade, de precedentes como se usa nos Estados Unidos, né? Bem mais próximo. Bem mais próximo. Eu acho que o McCormick até fala, né, que a prova, a evidência de que aquela era uma boa norma que depois passa a ser adotada, né? Exatamente. Faz horas que eu li esse livro, mas eu acho que ele refere isso. Exatamente isso, é ex post facto, né? É depois. É que o problema, assim, eu não sei, eu não conheço bem a obra do McCormick, mas na verdade, assim, há uma dificuldade, assim, que eu vejo, é que de tu também ter um certo cuidado para não criar, não sei se é isso que mais ou menos tu mencionas, assim, de tu também criar uma petição de princípio. Ou seja, tu acaba... Correr atrás do rabo. Exatamente. Digamos assim, primeiro tu te convence daquilo que essa é uma discussão antiga que a gente tem de interpretação, de argumentação jurídica, né? Que primeiro tu te convence do caso e aí depois tu vai procurar fundamentação. Porque não é isso que a hermenêutica coloca, né? Eu vou sempre enfatizar isso, que é a área que eu conheço melhor, né? Mas não é isso. Tu parte de digamos assim, de um outro pressuposto, né? Exatamente para não gerar essa discricionariedade judicial, né? Porque essa questão só da subsunção, nós falamos, aí entra um outro aspecto, que é a grande discussão que nós conversávamos, né? Que, por exemplo, a obra do Lênio está muito ligada que é a hermenêutica combate a metafísica, né? E dentro dessa forma de subsunção está dentro de uma visão sujeito-objeto, né? Isso ele foge dessa ideia, né? Mas eu não sei se isso aí, essa questão que tu colocas aí, eu te pediria até que tu especificasse melhor, porque como é que tu vai achar essa justificação e validade, né? Tu vais partir do caso seguindo, e isso vai chegar a um ponto que vai te dar validade. Como é que funciona mais ou menos isso, assim? O que tu me diz em relação a isso? Isso porque não deixa de ser, o argumento por precedentes não deixa de ser um argumento por analogia. Sim. Então, de encontrar nas particularidades daquele caso o que ele tem de semelhante e diferente com relação aos casos anteriores. Sim. E isso permite com que a gente faça uma argumentação daí mais concreta no que diz respeito às particularidades de cada um dos casos. Só que o que é importante é a particularidade de ambos os casos, não é só a particularidade do caso de agora que a gente tem que interpretar com base em uma norma abstrata, mas são as particularidades desse em comparação com as particularidades do anterior. Isso não, que trabalha com a tradição, né? Fundamentalmente tradição, porque tu não foge. O grande problema da subsunção é esse, né? Primeiro, como a gente está colocando antes, a questão assim, da polissemia, né, dos termos jurídicos, e de tu estar trabalhando, na verdade, com entidades metafísicas, assim, tu tenta vestir aquela roupa que ou fica apertada demais ou larga demais. Entidades metafísicas, quando fala, tu tá falando da linguagem da norma. Porque assim, o que acontece quando tu vens, aí entra o problema da forma de interpretação da hermenêutica, né? A hermenêutica, ela parte de um outro pressuposto, né? A primeira coisa, por exemplo, é que quando tu vês assim, vamos partir do intérprete, tu coloca o intérprete fora da situação, entende? Ele é um observador só daquela situação e, na verdade, o intérprete nunca está fora, ele está dentro do contexto. Então, quando o juiz está interpretando, ele está inserido no contexto. Como é que ele vai interpretar? Ele vai interpretar com o teu horizonte de tradição. Porque assim, quando tu nasce sem uma linguagem. Então tu tem assim, a tua mãe vai te dar, teu pai, tua mãe, a tua família, depois o Estado, é uma coisa meio hegeliana, assim. E no fundo, o teu horizonte de interpretação é que vai fazer digamos assim, né? Tu vai chegar no horizonte do que tu estás interpretando. Quando tu te coloca numa posição de fora, que tu pega, digamos, um conceito abstrato, puramente assim, formal, tu tá fora tu não tá te inserindo naquele contexto. Então, é um negócio difícil da gente, dentro de uma conversa assim, mais ou menos, senão eu vou acabar saindo muito pela linha de fundos aqui. Cara, não, mas eu acho que acho que
Mas eu acho que a questão do conteúdo é mais ou menos essa, né? Sim, é tu ter ciência que tu não é neutro na situação. Exato. Porque, assim, para mim é muito prático, não é uma coisa muito abstrata. Isso sim. aí tipo assim, a pensar que alguém vai analisar aquela situação excluindo as suas próprias pré-compreensões. E o cara, eu acho que nem inteligência artificial faz mais isso. Eu acho que nem isso, né? É verdade. Não, eu achei bacana, porque para mim é uma novidade. Eu estou há muito tempo afastado, até disse para o Luiz Fernando, faz anos que eu não trabalho com cível, e eu vejo nisso um enorme avanço. Porque assim, tu vai fugindo do formalismo jurídico, né? Da mera subsunção. A questão toda é ainda fazer isso, claro, segurança jurídica e justiça, os dois valores aí, né? Do lado, saber o que vai acontecer e previsibilidade dentro da segurança jurídica, isso aí eu acho que o Neil McCormick coloca, inclusive. E do outro lado, a justiça, né? Então, o problema é manter o Estado de Direito, engessar um pouco a decisão judicial no sentido de que ainda represente o que está na lei, ou seja, não seja um direito livre, seja um direito que seja, assim, fruto da legislação. Previsível, né, Leandro? Previsibilidade é uma grande característica da racionalidade do nosso direito hoje em dia, inclusive. A previsibilidade, eu acho que foi o Max Weber até que colocou, né? E é uma das grandes características do nosso direito e uma das grandes características do Estado de Direito também. Né, a previsibilidade e a legalidade nesse sentido é a submissão do Estado e dos cidadãos à lei, ao mesmo tempo, né, determinar, ou seja, fazer com que aquela norma seja mais justa em virtude das especificações diante dos casos concretos que justificam. E aí, eu acho que sim, achar o equilíbrio aí que não é tão simples, né? Não, sabes assim, isso que tu mencionas, nós conversamos sobre ainda a obra do Lênio, né, que eu estava lendo esses dias, é aquela questão, por exemplo, assim, da discussão do constitucionalismo, que aí discute muito nessa obra dele com o Habermas, por exemplo. Né? Tu vais assim, só que hoje, dentro do direito brasileiro, nós temos assim a própria Constituição brasileira, ela tem, digamos assim, a normatividade, mas ela também digamos, agora me falta o termo aqui, mas nós precisamos ainda impor certas políticas sociais, digamos, né? Porque o país com muita diferença de status social, econômico. Então, essa que é a grande discussão, né? Até onde um tribunal ele tem essa tarefa, até onde vai, isso que tu está dizendo, até onde não há, digamos assim, os juízes fazendo a lei, que é um negócio perigoso, né? Que fica na mão totalmente de um tribunal. Por outro lado, também tu precisa estabelecer uma certa liberdade interpretativa, porque tu não vai ter correspondência legislativa de tu resolver aquilo. Né? Por exemplo, eu sempre me lembro aqui, um fato bem... Estou divergindo um pouco assim, divergindo não no sentido de me antepor, mas saindo um pouco fora do tema. Mas eu me lembro, assim, quando começou a questão que houve uma grande discussão na Alemanha a respeito da aplicação, no caso do processo penal, de acordos judiciais no crime. Então, tu tinhas assim, os juízes começaram a fazer aqueles acordos, e aí a corte, que é o STJ, né, a Bundesgerichtshof, que é o STJ nosso na Alemanha, anulava, de repente eles viram que não adiantava. Sentava o advogado com o réu, o Ministério Público, e faziam um acordo com a corte, em todos os tipos de processo. E aí, quando eles viram que aquilo não tinha mais, eles mandaram para o parlamento, e o parlamento, em um ano, eu acho que não chegou a isso, fez a lei, alterou o Código de Processo Penal alemão. Só que aqui no Brasil não funciona assim. Então nós temos assim uma Constituição dirigente, nós temos uma Constituição, digamos assim, que tem esse viés todo de ainda também de implementar certas... É o caso, por exemplo, né, do habeas data.
habeas data, o mandado de injunção, que a gente acabou tendo aqui, que também não foi muito adiante. Então são coisas, assim, alguns instrumentos que acabaram ficando prejudicados em virtude destas questões de... Eu estou só enfatizando essa questão. Segurança, aonde um tribunal pode avançar, aonde não. Mas eu acho que o avanço que tu mencionas, que é a Nancy Andrighi, que é uma juíza espetacular, gaúcha, inclusive, né? Aqui é aqui do Rio Grande do Sul, a Nancy, ela trazendo, digamos, se está seguindo essa linha, é uma linha que eu admiro demais isso aí, porque exatamente tu tá resgatando uma responsabilidade, dando vazão, enfatizando a tradição, mas sem essas questões todas, né? E o doutor Ariel aí, doutor Ariel, o senhor tem um outro caso para nos colocar também. É dentro da legislação trabalhista? Então, primeiro agradecer o convite, professor Luiz Fernando, professor Conrado, professor Leandro, obrigado é uma honra muito grande estar aqui e sim, a minha atividade profissional é nas relações de trabalho, então me sinto mais à vontade quando o Luiz Fernando falou vamos tratar sobre um tema relacionado à fundamentação das decisões judiciais, precedentes judiciais. Isso no âmbito das relações de trabalho, eu acho que é o principal problema que se tem hoje, é um dito precedente que foi julgado pelo STF, na verdade é um conjunto de decisões, mas que diz respeito à terceirização de serviços, né? Isso acaba, de certa forma, derrogando aquela tradição, e aí entra num outro problema da questão da tradição que tu falaste, e eu diria também da coerência, da integridade, essa observância das decisões anteriores para formar uma decisão que, por sua vez, vai se tornar um precedente. E nas relações de trabalho, então, o Supremo Tribunal decidiu ser lícita a terceirização de serviços, que é quando eu tenho uma empresa que, por sua vez, contrata outra empresa e essa outra empresa contrata um trabalhador, né? Então, em princípio, essa é a tese. Se nós lermos o acórdão do STF e, digamos assim, os princípios da decisão, os argumentos que são usados na decisão, me parece que não há muita discordância, pelo menos assim, em grande medida eu concordava ali com o voto do ministro Fux, de que há necessidade de proteger o trabalho, o valor social do trabalho, que as empresas elas precisam se fragmentar, dividir o trabalho para poder ter mais lucratividade e preservar os empregos. Então essa é a tônica que fundamenta, ou daria para se dizer a ratio decidendi da decisão, é essa. E a partir daí, o STF então faz uma tese, que não deixa de ser um enunciado linguístico, que é quase um verbete, e esse verbete, então, vai dizer que é lícita toda forma de divisão do trabalho, seja por empresas que possam recontratar trabalhadores, alguma coisa assim. Agora não me lembro de cabeça a tese. Mas a ratio decidendi do julgado é esse, que deve-se preservar o trabalho, que deve-se valorizar as empresas, e, portanto, chegar nesse grande embate, né, esse dilema que é o capital-trabalho. Mas qual é o problema? Só para dar o desfecho, Leandro. A interpretação desse texto por parte dos outros tribunais e por parte do próprio Supremo Tribunal Federal. Então, no afã de criar um dado, e aí entra o problema da metafísica clássica, eu imagino, né, que eu tenho o objeto ali, e como se aquilo fosse dizer aonde o intérprete deve ser conduzido, se faz uma mixagem no direito brasileiro, porque tu tem o texto que está dado, deve ser assim, e aí quando eu vou interpretar, eu vou aplicar um outro caso concreto, eu necessariamente vou reinterpretar, eu vou fugir daquele padrão, e aí eu entro com a metafísica moderna. E fica num aspecto exegético. E eu assujeito o objeto que é a tese. Dá, né? Então, nós precisamos discutir o que é a tese. Né? Acho que esse é um ponto que... Sim. Eu só queria para o pessoal que nos acompanha, para mim mesmo, que eu faz horas que eu não debato esse tema de precedentes, a ratio decidendi é a razão que faz aquele caso ser diferente dos outros. Né? O professor Lênio, ele tem muito assim essa
essa crítica porque o precedente ele não nasce precedente. Ele se torna um precedente por uma questão contingencial. A partir do momento em que aquela decisão, pela sua densidade de fundamentação, se torna, à luz da coerência da integridade, passível de iluminar outros casos. Né? Mas não que nós estamos aqui julgando um processo pensando em fazer algo para o futuro. Tá? Eu estou respondendo as questões, estou editando uma tese para que eu tenha resposta antes das perguntas. Esse é o problema da crítica hermenêutica do direito, que ela faz essa crítica bastante ostensiva. Porque a ideia da ratio decidendi é que eu tenha quais são os fundamentos que são realmente determinantes para aquela conclusão. Sim. E quais que são obter dictum, né? Aqueles que são ditos assim en passant, que se eu tirar não vão fazer diferença para aquele resultado. E o professor Leandro também diz, olha, nem sempre no common law é clara essa divisão. Sim. Nem sempre eu sei o que é o fundamento determinante e nem sempre eu sei o que é obter dictum. Né? Então, nesse caso da terceirização, se eu for lá para ele ver quais são os fundamentos determinantes do voto, poxa, eu tenho que valorizar o trabalho, eu tenho que valorizar as empresas, eu tenho que valorizar a relação de emprego. E aí depois eu pego este texto que está dito e, numa reinterpretação, eu admito toda a ordem de pejotizações. Esse é o grande problema. Entendeu? Eu passo a permitir que, ao invés de contratar um empregado direto, ele forme uma microempresa e aí nós temos uma relação interempresarial. Só que o precedente que está julgando o caso está falando de uma relação trilateral, uma relação entre o trabalhador, o prestador de serviço e o tomador de trabalho. São 3 agentes. Né? E não está querendo descuidar dos direitos trabalhistas, que afinal de contas estão no artigo 7º da Constituição, são direitos em constante progressão e por aí vai. Então, a partir do momento que eu edito uma tese para o futuro e eu depois vou aplicá-la, eu não necessariamente estou conseguindo seguir os fundamentos determinantes da tese. E é isso que está se vendo hoje em dia de modo muito presente. E eu vou te dizer, eu estava me lembrando dois. Primeiro, a própria fundamentação, por exemplo, no direito penal, da pena para a justiça, que você julgar um caso olhando para o futuro, não para o passado, é um baita de um problema. Porque no caso do direito penal, o cara vai ser condenado não pelo que ele fez, mas porque outras pessoas não deveriam fazer. Ou seja, sabe, aí é um negócio extremamente complicado. Luciano, como é que é mesmo, agora só para recordar a questão do stare decisis, tu te recordas, assim, como é que é mesmo essa doutrina aí do norte-americana, fundamentalmente? Isso. Então, a doutrina do stare decisis é a de manter aquilo que foi decidido, então de se continuar aplicando a mesma decisão que tinha sido tomada anteriormente e manter as coisas estáveis, o que vai no caminho, né? Mas a partir do núcleo, digamos assim, né, da decisão, evidentemente que não assim, da norma que sai daquela decisão, mais ou menos assim. Isso, né? A partir do núcleo do precedente, que é do que o Ariel falava antes, da ratio decidendi, daquilo que se extrai do precedente. Quais que os princípios fundantes daquela decisão, né? O núcleo. O núcleo central. Sim. Isso. Sem a qual ela não se sustenta. Sim. Então, pessoal, diante do adiantado da hora, eu queria ver com vocês se vocês queriam deixar uma última palavra para o pessoal que nos acompanha. Ariel, você teria alguma última palavra para deixar para o pessoal? Esse é um tema dos precedentes que gera muito debate. Acho que isso ainda podia render muitos podcasts e encontros. Agradecer o convite, dizer que é uma honra enorme para mim, mestrando ainda em Direito, estou engatinhando na filosofia, gostando bastante de aprender com vocês aqui. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Luiz Fernando, teria uma última palavra para deixar para o pessoal que nos acompanha? De minha parte, dizer que até, e foi em parte por isso que eu trouxe esse tema, essa decisão da ministra Nancy Andrighi, não a única dela que fez isso, mas assim, aqueceu um pouco meu coração, no sentido de a gente me parece, nos últimos anos, para não dizer décadas, construindo e elaborando melhor um costume, uma tradição de justificação de decisões
de uma maneira mais refinada e me parece mais adequada. Que o que a gente tinha anos atrás era essa justificação a partir da subsunção, ou mais baseada em subsunção, normas abstratas e assim por diante, o que nos trazia uma enorme indeterminação para o direito. Nos anos 2000 a gente tinha basicamente loterias judiciais em que, aplicando o princípio X, indefiro. Aplicando o princípio X, defiro. E me parece que esse caminho de utilização dos precedentes, mas aí utilização dos precedentes mesmo, e não de padrões decisórios, jurisprudência vinculante, Sim. temas, etc. Não, de consideração dos casos concretos e consideração e respeito ao desenvolvimento de uma tradição de cultura jurídica referente a um determinado instituto, isso é muito bom. Então, quando a ministra Nancy Andrighi, por exemplo, né, ela está questionando se aplica o conceito de fornecedor àquele caso da Webmotor, especificamente referente a anúncios online e tal, ela não está aplicando um conceito abstrato de fornecedor, ela está reconstruindo a história do conceito de fornecedor passo a passo para chegar à conclusão de se aquilo é aplicável ou não àquele caso específico. Então, isso eu achei muito Eu até muito queria, bom, assim, ficou... veio uma dúvida, mas para uma próxima, né, para a gente, a próxima conversa. Teremos mas muito eu queria lançar para pensar, talvez o pessoal que está em casa pudesse pensar junto com a gente. Né? Será que a questão da academia não qualificou também o trabalho dos operadores do direito? Não houve um impacto, né? Por exemplo, a obra do Lênin, por exemplo, né? De fato, um insight bem interessante. E com isso, agradecendo a oportunidade, mais uma vez agradecer o teu gentil convite, a oportunidade de conversar contigo, com o Conrado também nos receber, e com o Ariel. Satisfação enorme. A satisfação é nossa, primeiro de conhecer o Ariel, que eu não conhecia, Prazer. E de reencontrar esse amigo já de... Olha, o problema de começar a entregar as datas é mais de 20 anos, né, Luiz Fernando? Conrado, uma última palavra para o pessoal. A primeira é que eu também gostaria de agradecer ao professor Luiz Fernando, professor Ariel, e novamente a ti, professor Leandro Cordioli, meu companheiro aí de diálogos, né, de Direito e Filosofia. Eu fiquei muito tranquilo, eu fiquei muito satisfeito de ouvi-los, especialmente para perceber, assim, que vocês que estão aí fazendo teu mestrado em Portugal, trabalhando sob orientação do professor Lênin Streck, professor Luiz Fernando também aqui, trabalhando aqui na UX, então, de perceber como o direito está caminhando e como a filosofia está sendo mais do que nunca necessária hoje para pensar também o direito, para ajudar o direito a pensar. Eu acho que é isso, né? Porque essas questões todas, elas acabam remetendo a fundamentos. Eu acho que esta é a questão, e a filosofia acaba sendo instigada a dar respostas também, a entrar nesta discussão, nessa briga pelos fundamentos. Então isso me tranquiliza muito, quer dizer, nós não nos basta mais um direito extremamente formalista, né? Só principiologias e essas coisas, de tu catar conceitos abstratos e tentar ajustar. Quer dizer, nós temos que trabalhar dentro do caso concreto, né? Eu acho que esse é o caminho que a ministra Nancy ali expôs, né, que tu trouxesse, Luiz Fernando. E, claro, vai ser sempre a grande discussão aonde que está o controle judicial, né? Digamos assim, até onde que os limites que vão ser obedecidos. Eu acho que essa é uma das grandes desafios, né? Como é que nós vamos impor controle, né, para os juízes e trabalhar com isso que foi colocado, né? Entre tu teres assim, como é que tu vais fazer entre segurança jurídica e avanço social, digamos assim, né? Avanço dentro do direito. Então, meus caros, eu queria agradecê-los também aí, né? Para mim é um grande aprendizado sempre. Eu sempre digo, né? Eu acho que todos nós temos esse pensamento, nós somos eternos aprendizes, né? Ariel, Luiz Fernando, Conrado, muito obrigado pela participação e por esse excelente bate-papo. E o pessoal também que nos acompanhou até aqui, agradeço e espero que tenha gostado de mais este episódio do Diálogos em Direito e Filosofia. Com isso, eu encerro mais esse episódio. Um grande abraço do professor Leandro Cordioli.